E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Hoje falando sobre inclusão, acolher, conviver. Estamos recebendo aqui a doutora Renata Michel, especialista em neuropsicologia e analista do comportamento aplicado ao autismo do grupo Conduzir. Aceitou nosso convite, está falando sobre essa realidade, como conviver, viver com as diferenças, viu, gente? Para Deus ninguém é descartado, não, viu, gente? Para Deus ninguém é descartado, todo mundo é especial para Deus. Oxalá pudéssemos também dizer isso um para o outro, viu? Hoje, esses primeiro e segundo bloco, a gente está falando sobre autismo, mas tem muito mais informação. Doutora, eu terminei o bloco passado falando de uma situação de um adolescente, né, assim, que autista. Interessante, ele era muito metódico, doutor, muito metódico, assim, o autista tem essa característica de ser metódico, assim, regrado, é isso, né? Isso, ele tem essa tendência a um comportamento rígido, às vezes até obsessivo, E aí esse menino, doutora, ele sabia todas as escuderias dos pilotos da Fórmula 1, o tipo de carro, o desenho dos carros, ou seja, ele tinha esse foco. A pergunta é, lá na frente ele pode ser um grande piloto, pode ser um grande mecânico, ou esse foco também é movimentando, lá na frente ele vai ter outro foco para outra coisa? Vai depender muito das capacidades intelectuais desse indivíduo. Então, e não só disso, tá? Quando a gente fala em prognóstico de um indivíduo autista, a gente está falando em basicamente 3 fatores. O primeiro, lógico, as condições intelectuais. Então, como eu disse, se ele tiver só autismo, mas não tiver uma condição de deficiência intelectual associada, a gente está falando de uma criança que pode sim aprender e aprender muito. Olha tá? só. Aí, mas também não só isso. Então, a questão da intelectual, se ele tiver a terapia correta, na idade correta, e para isso a gente precisa de um diagnóstico correto, precoce, que é o que a gente estava falando antes, né? Então, hoje, a terapia que é indicada pela Organização Mundial de Saúde, reconhecida como a terapia que tem mesmo uma melhora para o quadro, é a terapia ABA, que é a terapia comportamental, né? E se ele tiver a terapia correta, na idade correta, porque também muitas vezes, ele está com a terapia correta, mas ele foi diagnosticado aos 7, aos 8 anos. Isso tudo prejudica, né? Então, pensando sempre no ideal, seria a terapia correta, na idade correta, e uma criança que tenha uma deficiência intelectual ou muito leve ou que não tenha. Grande parte dos autistas tem. Bom, doutora Renata, e o que dizer, digamos assim, a família, de repente, assim, por uma questão de tabus, de preconceitos, começa a negar, começa a esconder a criança, começa a esconder o seu filho, fica dentro de casa, não sai muito, não sai, a família não sai para não levar a criança junto, etc. Porque existe essa realidade assim? A criança tem que ficar em casa ou tem que mostrar e tem que enfrentar ou tem que buscar ajuda, doutora? Sempre a melhor escolha é o enfrentamento. Lógico que num primeiro momento a família às vezes não vai querer enxergar, né? Ninguém planeja ter um filho com qualquer dificuldade, né? Então, isso tem, o terapeuta que acolhe essa família num primeiro momento, ele tem que ter essa sensibilidade em saber que não é algo fácil, principalmente se essa criança está com 1 aninho e meio, 2, é muito pequenininha. Mas o melhor caminho é o da aceitação, não ficar em casa, não querer colocar em escola especial, querer sim que a criança frequente a escola junto com as outras crianças, enfim, que não tem nenhum diagnóstico, a escola regular. Ir para as ruas, a gente vai ver, acho que nesse sábado, graças a Deus, muitas famílias indo para as ruas, porque vão ter muitas caminhadas em São Paulo, na Paulista, em outras cidades, enfim. Então, as famílias levando, inclusive, seus filhos. Já está colocando uma agenda aí, vai ter uma atividade? Sempre tem. Quando tem, por exemplo, agora caiu numa segunda-feira o dia da conscientização, hoje. Então, no final de semana seguinte, sempre nas principais capitais ou nas principais cidades do país, tem alguma paz ou alguma ONG, sempre organiza caminhadas. Para conscientização. Exato. Gente, não é caminhada política não, gente, é para derrubar quem, para impeachment, não, é caminhada de conscientização para essa realidade da acolhida aí, do conviver com as diferenças, viu? Doutora, a gente foi às ruas, já que a senhora falou de rua, a gente foi às ruas aqui, o povo pergunta, o povo tem voz, o povo tem vez aqui no Vídeo de Saúde. Oi, eu me chamo Maria, gostaria de saber por que o autista quer usar sempre a mesma roupa. Olha que interessante. Faz parte do metódico, né, doutora? Faz parte do comportamento obsessivo, né? Do comportamento rígido que eles têm. Nem sempre é a mesma roupa. Às vezes pode ser o mesmo alimento. 70% dos autistas têm restrição alimentar. Às vezes pode ser que ele queira o mesmo caminho e se o pai muda de caminho para levar na escola, ele chora.
Então, ele tem mesmo esse comportamento rígido, né? Ele tem alguns mais, outros menos. A criança, né? A criança de colo, etc., né? Reclama e xinga e briga e esperneia, quer bater, etc. O autista também, ou ele é mais calmo, pacato, ou tem esses picos também de reação até, né? Pouco violenta, agressiva, também normal? Eles têm, assim, podem ter. Do ponto de vista comportamental, como que a gente explicaria tanto o comportamento rígido quanto essa questão de ter, por exemplo, que uma pessoa vem e chamaria de uma birra, né? O autista, ele controla pouco o ambiente dele, porque ele entende pouco o ambiente que ele está. Então, do ponto de vista comportamental, a gente mesmo, se você está no seu dia a dia e, de repente, você tinha um compromisso importante e alguém muda a sua agenda, a gente fica nervoso também. Só que a gente tem repertório para lidar com isso, né? Para, de alguma maneira, prever, às vezes, que isso vai acontecer, ou quando não acontece, fazer alguma coisa no lugar. O autista, ele não tem isso, a menos que ele seja ensinado. Se ele for ensinado, ele pode aprender. Okay. Então, essa rigidez que ela perguntou, é muito comum que eles tenham e, por exemplo, durante a terapia isso vai amenizando. Entendi. Tá? Isso Gente, pode ser aprendido. Você tem aí algum autista na sua casa, convive, quer contar um pouquinho da sua história, quer contar como é que é lidar, o que você está aprendendo, né? De repente, assim, não é muito mais ensinar para o autista, acho que o autista está ensinando muito para nós, viu, gente? Vamos às ruas, o povo tem voz, o povo tem vez aqui no Vídeo Saúde. Eu sou Simone, eu gostaria de saber se o autista ele tem dificuldade em sentir dor e como isso acontece. Interessante, doutora. E daí, como é a reação diante de uma dor, de uma febre, de uma dor de barriga, enfim, um problema físico aí, doutora? Sim. Sim, Simone, ele pode ter, né? Lógico, quando a gente fala de autismo, a gente sempre tem que pensar na palavra pode, porque a gente está falando de indivíduos que têm muito e outros que têm pouco da mesma característica. Mas é comum isso sim. A gente tem só que diferenciar duas questões. Primeiro, a dificuldade ou a diferença, eu diria mais diferença nesse caso, em processar a dor, né? Então, ele não é que ele não sente, mas ele talvez sinta de uma maneira diferente do indivíduo típico, né? Isso é uma questão neurológica, tá? E, às vezes, ele sente e não sabe expressar, que daí é uma outra questão também. Então, quando uma criança está muito irritada, está passando por um período onde alguns comportamentos, até mesmo de birra, estão acontecendo com uma intensidade acima do normal e tal, a primeira coisa que a gente tem que questionar são as questões físicas. Por quê? Se ele, por exemplo, não fala, ele não vai comunicar que ele está com dor e o comportamento dele vai se alterar. Entendi. Eles têm alterações gastrointestinais muito frequentemente. Então, eles vão ter, por exemplo, dor de barriga e não vão saber comunicar isso. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de primeiro investigar essas questões físicas. Uma vez descartado isso, a gente investiga questões comportamentais. Doutora, vamos lá para Volta Redonda, Rio de Janeiro. É o Brasil que começa a manifestar aqui. A nossa amiga Georgette Catarina Mendes Silva. Dona Georgette, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela participação. Doutora, aqui, nós sabemos que somos, infelizmente, o que eu vou dizer agora, somos o país onde a corrupção é latente e gritante. Somos um país onde as desigualdades são visíveis e explícitas. E a dona Georgette faz uma pergunta interessante aqui, doutora. Ela gostaria de saber, eu tenho 2 sobrinhas autistas e só uma recebe o benefício. Gostaria de saber se está correto, pois o processo foi igual das 2. 2 autistas, só uma recebe benefício. É Brasil, doutora? Olha, não está correto. Eu não sei exatamente qual benefício ela se refere. Se é o professor de apoio, ambas, né, Georgette, ambas têm o direito de receber. Se você está falando que, de repente, o que muitas famílias têm feito, a família buscou a justiça e conseguiu, através do Estado ou através do plano de saúde, o direito do tratamento, também as 2 têm o direito. Então, de qualquer forma, não sei exatamente a que você se refere, mas em todos os casos, ambas têm direito. A Dalva Crotes, de Campinas, obrigado, Ana Dalva, que Deus abençoe. Ela gostaria de saber se o tratamento de fono, né, ajuda a criança a falar e que também pode melhorar, né? Digo, se a pessoa autista, o fono ajuda a desenvolver, doutora? Sim, ajuda. É a Dalva. A Dalva, sim. A gente sempre tem que pensar também, como bem disse a psicóloga na reportagem, de um tratamento multiprofissional.
tá? Então, a gente está falando, lógico, da terapia ABA, da intervenção em ABA, que é a análise do comportamento aplicada. A gente está falando da fonoterapia, né, da terapia do fonoaudiólogo. E aí, se a criança tiver alguma questão específica da parte motora, é importante que esse profissional tenha algum tipo de especialização em apraxia ou alguma outra condição. E também da terapia ocupacional, com a parte da integração sensorial, que vai fazer essa parte do que você falou, da dor, do não sentir a dor, ou a restrição alimentar, essas Conforme, questões. doutor, o grau de autismo, né? Conforme o grau de autismo, a pessoa, por exemplo, assim, ela pode entrar no mercado de trabalho, não? Pode, com certeza. A gente tem, por exemplo, no Grupo Conduzir, eu trabalho mais com a intervenção dos pequenininhos, né? Que a gente chama de intervenção precoce, que é considerada até os 4, 5 anos de idade. Mas a gente tem crianças que começam a terapia com 1 ano e meio, 2, super pequenininhos, o que seria o ideal, né? Mas a gente tem um grupo de adolescentes e adultos, que não sou eu quem trabalha, é outra supervisora, Marina Ramos, que ela trabalha exatamente com esse tipo de demanda, Frei. Então, veio um adolescente ou um adulto, às vezes, né, 22, 23 anos, está com uma demanda específica, quer tirar carta de motorista, quer entrar na faculdade. Então, sim, também existe a terapia para isso. A dona Dalva perguntou, para tentar lembrar nomes de autistas famosos que trabalham, né? Ou seja, lembrar de nomes aqui é complicado. Mas existe, conforme o grau de autismo, a pessoa entra normalmente, assim, né, doutora? Sim. Né? Inclusive, existem alguns... É que sempre é polêmico, né, falar em nomes, mas existem até nomes, assim, da matemática, da ciência, da informática, que são conhecidos como tendo aí um autismo de alto funcionamento, né? Entendi. Vamos às ruas. O povo tem voz, o povo tem vez aqui no Vídeo Saúde. Eu me chamo Fernando. Eu gostaria de saber se é verdade que o autista tem facilidade na área de matemática e exatas. E por quê? Vamos falar, então, tem habilidade, doutora? Quando ele foca ali? Eles têm quando eles têm essas capacidades cognitivas, como eu falei, eles têm sim uma capacidade em memorizar. Então, como você falou, montar um carro, saber montar um motor de carro, coisa que pra gente às vezes é super difícil. Eu tenho crianças, por exemplo, de 2 aninhos que fazem a primeira avaliação com a gente, têm dificuldades na comunicação, na interação social, no brincar, mas sabem os números até 50, coisa que com 2 anos não precisaria saber. Olha, gente, assim, né? ela pediu, a dona Dalva pediu para citar o nome de um famoso, né? Gente, né, simplesmente, disseram aqui a nossa equipe, que entende muito disso, né? Simplesmente o maior jogador de futebol de todos os tempos. É um argentino, chama-se Lionel Messi, né? E tudo indica que o Messi também tem graus de autismo. É o famoso Messi, o melhor jogador do planeta, né? O maior jogador do planeta está aí, Messi. É um famoso, né, doutora? Sim, sim, ele é muito famoso. Sempre quando se fala dos famosos, vamos dizer assim, foi o que eu falei, existe essa relutância em tem e não tem e tal. Mas não há dúvida de que eu acredito, na verdade, tem um pesquisador em ABA que ele diz que ainda a gente vai descobrir que muitos são, né? Como essa pessoa que eu falei se auto-identificou no programa de rádio e tal, porque realmente é mais comum do que a gente imagina. Olha que maravilha. Dá tempo ainda? Mais uma pergunta? Vamos lá, vamos aproveitar aqui esse bloco do autismo. Vamos lá. Meu nome é Cássia. Eu gostaria de saber se nós temos que ter medo de autista. Eles são agressivos? E aí, doutora, porque eles são muito espontâneos, né? São espontâneos, estão na rua lá. Então, eu conheço um jovem que tem, assim, 26 anos. Então, é um doce de pessoa, assim. Mas ele está na rua, ele tem, assim, uma sensibilidade, assim, uma espontaneidade, um afeto tão grande, que ele cumprimenta as pessoas, vai lá e passa a mão no rostinho, etc. Não faz mal. Algumas pessoas se assustam, doutor. E daí, como reagir? Bater, não, pelo amor de Deus, hein? Isso jamais. Os autistas, eles podem ser agressivos assim como qualquer um de nós pode ser agressivo. Por quê? Porque a agressividade, ela acontece com alguma função, né? Ou ela tem a função de comunicar alguma coisa, ou ela tem a função de retirar alguma coisa que a gente não esteja feliz, alguma coisa nesse sentido. Tinha um supervisor meu na Inglaterra que ele costumava brincar, ele falava, se você estivesse na China
não soubesse falar uma palavra de chinês, estivesse privado de comida, de água, não pudesse sinalizar que você quer ir no banheiro, provavelmente você começaria a apresentar algumas estereotipias e talvez até alguns comportamentos agressivos. Então, é interessante porque ele conseguia mais ou menos tentar fazer com que a gente se colocasse nesse papel. Então, a agressividade pode acontecer? Pode, mas esse indivíduo precisa de tratamento. E tem aquele famoso filme Rayman, né, doutora? Famoso filme aí, nossa, fantástico aí, que ensina, é uma lição de vida, Eu conheço esse jovem que tem 26 anos, doutora, assim, pensa numa pessoa que é especialista, que conhece todo tipo de passarinho, doutora, assim. Todo tipo de ave, sabe classificar, sabe os nomes, sabe os ciclos de reprodução, sabe tudo, né? E é autista, né? Então, ou seja, é a questão de focar a inteligência, gente. Vamos chamar mais um intervalo na sequência. O que vem agora, diretor? Qual é o tema que vem agora? Síndrome de Down. Próximo bloco, então vamos entender um pouquinho o síndrome de Down. Mas você fica à vontade também de fazer sua pergunta sobre o autismo, viu? Esse é o Vídeo de Saúde, ele é seu, minha gente. E volta já só para você.